Rachaduras às margens do Retiro Saudoso voltam a preocupar comerciantes e motoristas que passam pela Avenida Francisco Junqueira. Além de recorrentes, os problemas na estrutura da avenida e do córrego são mais complexos do que muitos imaginam. Mais uma vez, Ribeirão Preto inicia o ano marcado por uma crise que as chuvas de verão denunciam. A prefeitura teve que começar uma obra emergencial para lidar com uma grande rachadura bem ao lado da ponte que une a rua Olavo Bilac à Avenida Francisco Junqueira. Depois que as águas se foram, ficou evidente o risco da parede ceder e levar a passagem de veículos junto com ela. Depois dessas fortes chuvas aqui em Ribeirão Preto, a ponte começou a apresentar algumas rachaduras, e é um risco para a população, para quem passa aqui na avenida, até mesmo para os comerciantes aqui que estão em volta aqui do problema, É a principal avenida de Ribeirão Preto, a mais movimentada, é o coração da cidade. Então, muito carro, muito ônibus, caminhão, então a tendência é só piorar. Cada vez está aumentando mais, porque lá para trás vai asfaltando, a água vai vindo embora, Não vai tendo onde recuar. E aqui a água está descendo do Jardim Paulista, está atravessando para o outro lado, ela vem, ela bate no rio, passa o rio, não pode passar carro mais, agora quando chove, primeiro passava, hoje não passa mais. Com a ajuda de um engenheiro civil, logo percebemos mais defeitos ao redor do Retiro Saudoso. Vamos começar. Com essa parte aqui que está sendo feita, um reparo emergencial, a gente tem que ficar muito atento do paliativo não ser definitivo, porque a situação que está acontecendo de rompimento dos taludes aqui, ela ocorre desde o viaduto Jandira Monqueco até o viaduto Ayrton Senna, em inúmeros casos. Ou seja, mais isso temos a falta de acessibilidade que dá para ver nas supostas calçadas, um problema ambiental que as árvores todas estão inadequados, em local inadequado, as raízes não conseguem fazer o aprofundamento. Nós temos, além disso, o estrangulamento das pontes ao longo desse trecho que eu já citei, ou seja, envolve uma série de projetos de planejamento onde o principal assunto, o principal vertente é resolver o problema da drenagem urbana. O histórico de problemas estruturais com a Francisco Junqueira tem casos antigos e recentes. O transbordamento do rio, rachaduras, alagamentos e até situações que colocaram em risco a vida de pessoas, como o desabamento desta ponte que liga a Avenida Plínio de Castro Prado. Aconteceu em 2012 e ainda hoje nós vemos sinais para novas preocupações. Mais dia, menos dia, você vê a necessidade então da gente ter que abrir a Francisco Junqueira e mexer nas galerias? Todas, sem exceção. Você tem que pensar desta forma, porque isso aqui já é histórico que acontece isso. Depois a enchente é transferida na confluência da Jerônimo Gonçalves, depois é transferida, ou seja, não se está se tratando do problema no cerne da questão. Ou seja, está se tendo medidas paliativas, não tem drenagem, não tem boca de lobo. Aí também nós temos que, voltando à responsabilidade do cidadão, ele tem que estar consciente que imagens como essa, que são jogados lixos dentro dos nossos córregos, eles não podem mais acontecer. E a solução para dificuldades como esta, causadas a partir das chuvas, não está limitada a Francisco Junqueira e nem apenas ao Retiro Saudoso. Porque nós temos aumento da impermeabilização, tanto na região aqui dos jardins, como da região da parte central aqui, cada vez mais contribuindo com a parte de águas. Além disso, nós precisamos ficar muito preocupados com as bacias de contenção que estão acima, ou seja, lá para a direção da Maurílio Biagi. O engenheiro também destaca que ao longo da cidade, situações semelhantes exigem a atenção do novo governo municipal. Nós já tivemos várias reportagens onde você viu as paredes de contenção da Antônia Helena Zerrene se projetarem para dentro do rio. Ou seja, não foi feito um projeto adequado. Lá no Royal Park, onde teve rompimento da ponte, também. Ou seja, você vê que o problema é constante desde o início das nossas nascentes. Lembrando que sempre um planejamento, bom planejamento, demora entre o estudo e a conclusão um prazo de 10 anos.
Sobre o caso da ponte do Royal Park, citado pelo especialista, ainda em 2023, o Jornal da Clube mostrou que os moradores daquela região também tinham preocupações maiores do que apenas a obra emergencial de reconstrução da via de passagem. Então é importante que seja feita só essa construção e não só isso, né, que a gente tem tratado junto com a Prefeitura também, é que seja feita uma análise das causas raízes do problema para que não volte a acontecer no futuro. Então a gente está querendo que seja feito um estudo de mananciais, de nascentes e o escoamento dessas águas para o córrego Ribeirão, juntamente com os detritos que podem ocasionar esse aumento de volume e o rompimento futuro também das pontes. Então tem que ser tratado também a causa raiz do problema. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que as obras emergenciais são executadas para garantir a estrutura da margem do rio. E sobre as obras de mobilidade, a administração informou que a nova gestão avalia toda a infraestrutura para implantar ações que garantem a efetividade da drenagem urbana. Dr. Luiz Vicente Correia, advogado, já ao vivo conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, porque a gente segue, obviamente, falando sobre esse caso. Doutor, a nova gestão da Prefeitura de Ribeirão tem duas tarefas em relação ali a Francisco Junqueira. É preciso, claro, uma obra emergencial para evitar o pior, mas também iniciar um trabalho para atacar esse problema na raiz, né, doutor? Bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. De fato, a obra emergencial, ela deve, como já está sendo feita, para evitar que o mal maior aconteça. E com tudo isto, já preparar para um futuro próximo, no período de secas, onde se possa executar uma obra de forma definitiva, com um planejamento adequado, para evitar que seja uma obra rápida, mal feita, só para atender a necessidade do momento. Isso é muito ruim. Nós temos que realmente fazer um planejamento para que a obra definitiva, para que isso não mais ocorra, deve ser feito e ser feito com segurança, com uma boa contratação, uma boa licitação e nem sempre aquele que oferece o melhor preço vai executar a melhor obra. Doutor, e o crescimento, de Ribeirão Preto pode se transformar até em algo negativo se a cidade não investir em infraestrutura para suportar, por exemplo, uma chuva mais forte? A cidade, ela tem que ser pensada o tempo todo. Ela vai crescer inevitavelmente para todos os lados que exista áreas livres. E mesmo a área urbana já concentrada tem uma tendência de crescer, de trocar uma casa por um prédio. E para isso, a cidade precisa realmente ter uma fiscalização muito boa, muito eficaz, autorizar as obras que realmente tenha e que traga segurança não só para aquela construção, mas para todo o seu entorno. É isto que nós pretendemos e apostamos e esperamos que a nova gestão faça para que esses problemas de infraestrutura não mais ocorram. Doutor, a nossa reportagem mostrou que a mesma ponte que desabou no ano de 2012 agora tem rachaduras importantes, graves. Falta punição para quem deixa algo assim chegar nesse ponto, né, doutor? Exato. Punir uma obra para quem executou é muito difícil, porque já estamos aí com 12 anos da execução desta obra, da entrega desta obra. O problema é a fiscalização constante. A cada 2, 3 anos, o Departamento de Engenharia deveria fiscalizar todas essas obras de grande importância para a cidade. Fazer uma avaliação se a estrutura está boa, se comporta mais um tempo sem nenhuma manutenção. Isto é difícil de ser feito porque não só demanda tempo, como também demanda um custo para quem vai executar esta fiscalização. Mas a cidade precisa ser e estar sempre sendo repensada todo dia em tudo que acontece, não só de infraestrutura urbana, de mobilização, de educação, de segurança, de iluminação. Não é fácil administrar um município do porte de Ribeirão Preto.
E o mesmo caso, doutor Luiz Vicente, registrado na Francisco Junqueira, se repete também em outras encostas de rios, de córregos, ou seja, Ribeirão está precisando parar para reavaliar toda a condição da cidade, né? Isso, a prefeitura já respondeu os questionamentos feitos pelo Jornal da Clube e dizendo que está fazendo uma reavaliação de tudo isso. A cidade precisa mesmo dedicar um grupo de pessoas, ou um departamento, ou uma secretaria da prefeitura, pensando em tudo que já foi feito para evitar as consequências como alagamentos que nós estamos tendo aí em diversas obras que já foram feitas. Esses alagamentos precisam ser eliminados porque a obra não pode ser refeita, porque vai gastar mais daquilo que já se foi feito. Portanto, eu penso que o planejamento da infraestrutura da cidade deve ser feito, porque Ribeirão Preto é uma cidade pujante, vai crescer muito, muito mais do que nós já estamos vendo de forma assim, a olhos nus. Porque a cidade, muitas vezes, ela é pensada nos bastidores. Nós não imaginamos que já existam 2, 3, 4, 5 bairros prontos para ser entregues para a população. E a Prefeitura Municipal só pode autorizar se esses bairros estiverem com a infraestrutura toda legalizada, de água, de luz, de esgoto, se existem pontes adequadas para se chegar ou sair desses bairros, a mobilidade adequada, enfim, não é fácil, é difícil. A pressão que existe para o crescimento é grande, enfim, nós temos que repensar todos os dias este município, que é um município muito bom e que realmente traz a alegria de todos os ribeirão-pretanos e de quem está no seu entorno. Advogado doutor Luiz Vicente Corrêa, agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, doutor. Boa tarde a todos vocês.